Muito boa noite! Iniciando mais um programa Olhar de Cidadão, programa de número 21, hoje, 21 de agosto de 2025. Olhar de Cidadão, como você sabe, é aquele programa onde a gente busca trazer para vocês os projetos, as emendas, né, as leis que estão transitando na Câmara, para que você possa tomar contato com o que está acontecendo com os seus representantes, aqueles mesmo que você votou, né, nas últimas eleições, e espera que ele esteja fazendo um serviço, pelo menos parecido com aquilo que ele comentou com você, que iria desenvolver a seu favor, ao favor da cidade, né? E você já sabe que aqui nós damos as nossas opiniões. Isso não quer dizer que a sua opinião tenha que ser igual à nossa, né? Não, serve até como base para referenciar você, se concorda ou se discorda, se é isso mesmo, se é diferente e tal. É uma opinião isenta de partido, isenta de ideologias, para que você possa consolidar a sua opinião. Com certeza. Isso aí é super importante para que você, inclusive, possa cobrar resultados do seu representante lá na Câmara, lá no Executivo. A mesa de hoje, mais uma vez, compõe com o Eduardo Fonseca, microempresário e engenheiro civil. E eu, Frederico Leal, também microempresário, consultor de empresas e palestrante. No programa de hoje, precisamos lembrar, antes de falar do programa de hoje, que ele tem o apoio institucional de EVOS, consultoria e treinamentos, de Eduardo Fonseca, Júnior Arquitetura, e Smart Gefone, reparo de celulares. Gostaria de fazer algum comentário? Dito isso, vamos ao que interessa, isso é que importa. Vamos começar logo com o nosso primeiro projeto, é o projeto do prefeito. E olha, rapaz, o prefeito essa semana enfiou a mão na caneta, viu? Mandou muito projeto para a Câmara, e projetos interessantes, que vamos discutir aqui alguns, né? O primeiro deles é o projeto de lei ordinária número 173/25, que pede para autorização para o município de Taubaté se adequar ao Programa de Acompanhamento e Transparência Fiscal, o PAF, e também ao Plano de Promoção de Equilíbrio Fiscal, PEF, que visa reforçar a transparência fiscal, promover equilíbrio das contas públicas e viabilizar a renegociação da dívida, incluindo operações de créditos externas. Eduardo, faça as honras. Eu acho que tudo que é para deixar transparente é muito válido, tá? Às vezes a gente fica no nosso quadradinho, nosso mundo, e esquece que tudo que acontece no Estado, seja ele municipal, ou estadual ou federal, tem consequências na nossa vida, tá? Então, os impostos a gente paga, não tem como escapar dele. Sim. Então vamos arrumar o máximo de transparência possível para saber se esses impostos estão sendo gastos de forma adequada. Tudo que é transparência, a princípio, eu sou a favor. Maravilha. Eu concordo com você e eu vou um pouquinho além, né? Toda vez que envolve mexer com o erário público, né? Toda vez que envolve mexer com projetos de lei, projetos que envolvem dinheiro do munícipe ou do estado ou da federação, independe, né? É uma coisa que precisa ser muito bem tratada e ter um cuidado muito especial. E quando a gente tem a possibilidade de realmente desenvolver uma questão de transparência fiscal, eu não tenho problema nenhum com isso, muito pelo contrário. Eu acho até que o nosso país é muito permissivo com as questões de utilização de verbas públicas, né? Eu acho uma verdadeira coisa hedionda, né? A quantidade de verbas que se libera lá em Brasília, né? Para atender uma demanda ou outra que talvez o governo, um determinado parlamentar tenha ou queira para a sua Câmara, né? Para o seu, muitas vezes, para o seu curral eleitoral, né? E com isso aí ele se manter bonito no pedaço. Nada melhor do que a transparência, mas a transparência sem a fiscalização efetiva e cobrança de resultados, ela se torna inócua. Então, sim, vamos estabelecer a transparência, mas eu quero saber o seguinte: o que vai acontecer com alguém que fugir disso? Quais são as culpabilidades, as responsabilidades efetivas? Se não tiver isso, infelizmente vão estar enxugando o cielo. Tem uma frase que eu gosto muito que é assim, né? Não basta ser honesto. Tem que parecer honesto. A transparência é para isso. Com certeza. E eu acho que é uma ferramenta a mais
para o munícipe acompanhar e para os vereadores cobrarem justamente essa questão. Sim, com certeza. E resultado. Vamos agora para o projeto também de lei ordinária do prefeito municipal, número 174/2025, que autoriza a Prefeitura Municipal de Taubaté a promover licitação para concessão à iniciativa privada, tendo por objetivo o Parque Natural Municipal Vale do Itaim, unidade de conservação da natureza de proteção integral, criada pelo decreto 1439 de 20 de setembro de 2018. Bem, eu acho assim, quando você não tem condição de bancar alguma coisa, não tem nada de errado de você pedir ajuda. Nesse aspecto, eu acho fantástico você fazer algum tipo de licitação para que alguma concessão pública venha a ser utilizada e trabalhada pela iniciativa privada. É que nem rodovia, né? O ideal seria que todos os nossos impostos fossem bem divididos, bem pagos, né? Através de serviços, né? Para as coisas públicas, para a sociedade. O que acontece é que a gente tem muitas saídas e poucas entradas, essa é a grande verdade, tá? A gente vai ver uma série de projetos que foram pedidos aí essa semana, que visa você implantar isso, implantar aquilo, ou seja, isso aí é custo, não nasce dinheiro em árvore, eu canso de falar isso aqui, tá? E na realidade, se você não tem um custo-benefício estabelecido, você acaba sempre saindo no negativo, tá? Então não tenho nada contra isso, a única questão é que tem que valer a pena, né? Seja ela de alguma forma tem que ter um retorno para a população, né? Não é só simplesmente colocar lá para a iniciativa privada essa concessão e eles fazerem o que eles quiserem. Não, é aquilo que precisa ser feito para que o munícipe possa usufruir daquilo que é dele, que está dentro da sua cidade, daquilo que ele ajudou a comprar, a construir e a incentivar. Então sou plenamente favorável a isso. Ligado a esse, e o Eduardo também vai poder comentar, nós temos um projeto que é o próximo, né, o 164/25, que institui o Programa Municipal de Parceria Público-Privada, né, para o âmbito do município de Taubaté. Tá? Eduardo, aproveite e comunique os dois. Vamos lá, eu acho que o princípio é o mesmo. Tá? O que eu sei é o seguinte, o Itaim, faz muitos anos que eu não vou no Itaim. Eu também. Mas eu vi recentemente fotos lá, está largada, está lamentável. Tá? E o governo municipal não tem como bancar isso. Por quê? Porque está falido. Tem uma dívida de 1 bilhão e 100 milhões aí, de outras gestões que não vem agora ao caso discutindo, nós já falamos sobre isso. Tá? Então ele tem que arrumar soluções. Tá? E aí, você quando consegue uma parceria público-privada, por incrível que pareça, sai mais barato do que se a prefeitura bancasse isso, mesmo que ela tivesse isso. Tá? Se um serviço for feito por uma empresa pública, ela custa 10. Se for feito pela prefeitura, ela custa 25, 30. Tá? E não tem como mudar isso, porque as prefeituras, de uma forma geral, atrasam, as prefeituras, de uma geral, não coisa. Então, o empresário já joga lá em cima para poder não ter prejuízo. Se é certo, se é errado, eu não sei te dizer, mas é isso que acontece na prática. Tá? Então, qualquer serviço que você for fazer, tá? Uma reforma de um banheiro na sua casa vai custar 5 mil reais. Se você for fazer essa mesma reforma num banheiro público, num banheiro de alguma instituição pública, o dobro, no mínimo. No mínimo, o dobro. Tá? Então, quando você faz essas parcerias e aparentemente vai haver um aumento de custo, mas não há uma diminuição de custo. Por quê? Porque ele vai explorar comercialmente isso que a prefeitura não explora, ele vai explorar de repente até uma pequena entrada. Com muito mais qualidade, muito mais ideia, criatividade. Então, de repente ele vai cobrar uma pequena entrada, mas para cobrar essa pequena entrada ele tem que ter alguma atração lá dentro, tudo mais e tal. Não é o ideal. O ideal seria que a prefeitura bancasse isso sem nada, mas não tem como, não tem como. Eu sou plenamente a favor, eu acho que é uma grande solução para a demanda de alguns lugares de Taubaté. Ainda mais Taubaté, que nas questões de turismo está precário, muito precário. Mas isso é assunto para mais tarde.
O projeto que vamos comentar agora é o de lei ordinária do vereador Diego Fonseca, número 171/25, que inclui o artigo 11A na lei municipal de 24 de dezembro de 2008 para dispor sobre o tempo máximo de uso de veículos utilizados no serviço de transporte escolar no município de Taubaté. Eduardo, comente. Não, isso para mim é muito simples. Eu acho que o que tem que ter no veículo não é a idade dele. Às vezes você pode pegar um veículo com 5 anos, está um bagaço, porque usou todos os dias da pior maneira possível, e você pegar um veículo de 10 anos, 12 anos, 13 anos, em muito bom estado, porque o proprietário utiliza. O que eu acho que precisa realmente, tá? E aí a gente tem que analisar que o transporte escolar nós estamos levando as nossas joias dentro. Sim. Tá? O estado de conservação disso. E aí eu acho que tem que ter um rigor na fiscalização e na liberação. Periodicamente se passa uma vistoria e tudo mais e tal. Porque o veículo novo, para mim, recentemente, você alugou um carro com 1 ano. Com 1 ano, cara. O carro, 35 mil quilômetros, e ele te deixou na mão lá em Minas Gerais. Esqueceram de colocar óleo no motor, já pensou? E o carro fundiu o motor comigo na viagem, alugado, olha só. Tá, então eu acho que não é a idade do carro que vai determinar alguma coisa. Eu acho que é a conservação que ele tem. E para que isso aconteça, ele tem que passar por uma fiscalização periódica. Perfeito. Tá? No mínimo, aí a cada 3, 4 anos se vê absolutamente tudo, e no mínimo a cada ano vê o básico. Na minha modesta opinião, eu não sou engenheiro mecânico, eu não entendo muito de desgaste de carro. Agora, se o carro é velho, se o carro é novo, tudo mais, não vejo. Eu tenho um ponto de vista, né, até pelas questões que eu trabalho com segurança do trabalho, e é notório, né, quando você viaja em empresas que disponibilizam ônibus para os seus funcionários, né, que esses ônibus apresentem determinados quesitos de segurança, quesitos de cuidados e tudo mais, né? Mas uma coisa que me chama muita atenção quando eu vejo isso, eu não estou querendo dizer, né, que os ônibus servidos pela prefeitura, os ônibus, nada disso, né? Não estou querendo dizer que é assim, mas eu vejo muito acontecer que o motorista, né, do ônibus, do transporte em si, tá? Ele não se sente responsável, né, pela segurança, pela conservação, pela estruturação, pela manutenção do mesmo. Tá? Como o ônibus é da prefeitura, a impressão que me passa, né, é que é a prefeitura que cuide. Mas eu tenho a impressão que isso engloba não só ônibus que estão servindo a prefeitura, mas como transporte de alunos por pessoas que se propõem a fazer isso. Perfeito. Eu acho que vale. Então o que eu estou comentando aqui é o seguinte, eu vejo com bons olhos, né, até porque é da minha área, essa questão do vereador, né, que obrigue, né, que dê esse tempo máximo de uso. Ele estava comentando, se não me engano, em torno de 25 anos. Eu acho muito, tá? Até porque, dependendo dos locais que os ônibus andam, se você vai ali para dentro do Barreiro, você vai para dentro do Sete Voltas, nossa mãe do céu, é estrada que eu vou te contar. É costela para todo lado, é areia, é pedra. Então, fica difícil você ter um ônibus que durante 25 anos consiga transitar isso aí. Eu não sei se ele está querendo que seja máximo ou limite, mas não vem ao caso. A minha preocupação básica é aquilo que você falou, não interessa se o ônibus tem 5 ou 50 anos, o estado de conservação dele é que interessa, né? Se eu faço um checklist, né, diário que o motorista tem que analisar antes de pegar e tirar o ônibus, se eu faço um checklist semanal, se eu faço um checklist mensal, se eu faço checklist anual, quinquenal, eu acho que é mais do que suficiente para que você mantenha uma frota dentro das condições de qualidade de excelência. Eu me lembro que antigamente tinha uma linha de ônibus, nem sei se ainda tem, que era a Santa Rita. Tá? A Santa Rita ela era específica para fazer aluguel de ônibus para empresas. O ônibus dela era incrível. Você entrava dentro dos ônibus, era um ônibus de 5 anos, 8 anos, 10 anos, parecia que tinha acabado de sair da fábrica.
Eles eram impecáveis, eles eram encerados, internamente eram trabalhados. Não é questão de perfume, mas tinha aquele cheiro de carro tratado, trabalhado, cheiro de couro. Por quê? Porque o cuidado era incrível. Eram os ônibus mais requisitados para serem revendidos, recomprados, né, no mercado, quando eles estavam sendo colocados à venda. Porque o cuidado era tudo. A qualidade de trabalho do motorista era fantástica. Então não adianta nada você ficar trocando ônibus a cada 1, 2, 3, 5, 10 anos, se os motoristas, né, se o responsável pelo transporte, não tem a qualidade, não tem a assiduidade, não tem vamos assim dizer, aquele ímpeto, né, de cuidar como se o carro fosse dele. E eu acho que é isso que falta na maioria dos motoristas. Não, inclusive... Não estou dizendo que é o nosso caso aqui, então, mas se você colocar isso dessa forma, eu garanto que os ônibus terão uma performance diferenciada. Uma vez nós fizemos uma excursão para o sul do país e fui eu que acabei contratando a empresa. E eu conversando, eu fui lá ver a empresa e tudo mais e tal, e eu conversei com o motorista, eles, como é uma empresa e há uma rotação de motorista, o motorista, quando ele entrega o ônibus, ele faz uma vistoria. Checklist, exatamente, diário. E quando ele vai pegar o ônibus, ele faz também, para ver se... Então, quer dizer, um acaba fiscalizando, opa, isso é uma fala... Eu acho engraçado, isso é uma norma tão tradicional e tão elementar dentro das empresas, por que não pode ser na prefeitura? Exatamente. Então a prefeitura tem que ser tratada como uma empresa, como outra qualquer. E eu há quase 35 anos atrás, 36 anos atrás, eu fui fazer uma visita técnica na duplicação da Dom Pedro. Uhum. Tá? Eu não vou lembrar a construtora, eu tenho quase certeza que é Andrade Gutierrez, mas não tenho certeza. Ela pegava os carros dela e, entre aspas, davam para o motorista batizar o carro. Você pegava o caminhão, tinha um nome lá, tudo mais e tal. E eu tive a curiosidade de perguntar para o nosso anfitrião de lá, um engenheiro. E ele falou assim, não, é que quando o cara se identifica com o carro, ele toma mais cuidado. Toma mais cuidado. O cuidado é total. Eu acho que isso é que vai precisar. E enquanto não fizer isso, nós vamos ficar trocando carro. Nós estamos falando há quase 40 anos atrás. Exato, é a mesma coisa. Ok, vamos agora para o projeto de lei ordinária da vereadora Thalita, número 169, que dispõe sobre a política municipal de distribuição gratuita de medicamentos à base de cannabis para fins terapêuticos no âmbito do Sistema Único de Saúde, SUS, no município de Taubaté. Eduardo, comente. Não, eu só acho o seguinte, que eu não sei porquê, mas existe um apelo tão grande para esses remédios à base de cannabis, que é um negócio, assim, gritante. Eu não sei se tem outros remédios que substitua, eu não tenho essa informação, eu não tenho nem conhecimento técnico para dizer isso. Tá? Às vezes vai na maré do povo, mas o povo não é técnico. Como eu já vi gente falar absurdos de engenharia, tá? Porque viu no Google. Com certeza. Tá? Então é uma coisa muito delicada. Tá? Segunda coisa, nós não temos cannabis, é proibido plantar cannabis no Brasil. Então, isso vai ter que ser importado. Será que um remédio que tem o mesmo efeito, será que esse remédio tem efeito ou é uma crendice popular? Tá? Então é uma coisa muito técnica para que se obrigue e tudo mais tal. E não deixa de ser uma coisa recente, tá? Usar cannabis como remédio. Tá? Então, assim, eu acho que precisa de muito mais estudos. Eu acho que não é um vereador, é uma junta médica com biomédicos, com químicos, com laboratórios que tem que estudar isso. Não simplesmente, agora o governo municipal tem que bancar isso, e aí de repente vem uma importação da Colômbia, de algum lugar que... Na realidade é assim, né? Quando a gente fala medicamentos à base de cannabis, na realidade nós não estamos falando da maconha em si. Podemos até falar, não tem problema nenhum, tá? Não estamos falando da planta em si. Na realidade é o princípio ativo da planta que tem uma ação medicamentosa, né? E realmente a ciência tem provado que ele tem trazido algum alívio para determinados tipos de câncer, tratamento em si. Então isso é científico, né? A grande problemática que traz a respeito disso
é que quando se fala em cannabis, já se pensa exatamente na maconha e na utilização de fumos e tudo mais. E na plantação disso, como é que vai produzir? Na realidade, são coisas distintas, né? Agora, o único problema é quem é que vai suprir, como vai ser suprido, o que vai ser produzido, vai ser importado. Para liberação pela nossa legislação, né, a questão cannabis ela já é complicada, né? Lá no nosso sistema judiciário foi liberado porte e tudo mais, mas é para contravenção, né? Nas questões medicamentosas, que deveria ser o nosso primeiro olhar, a nossa primeira preocupação, passa longe disso aí. Por isso que eu estou dizendo, isso ainda não está. Então eu acho que realmente existe essa demanda, eu acho que tem que ser pensado com carinho realmente, tá? Agora, tem que se cercar de todos os cuidados para que não haja desvios de intenções, para que não haja nenhum tipo de problema quanto às suas questões de utilização, até porque também para não puxar de uma coisa, puxar para outra. Então, mas eu vejo isso ainda, tá? Eu ainda vejo isso não como um remédio. Uhum. Até porque a Anvisa teria que aprovar. Não, mas já existe remédio. Não, eu sei, mas eu estou dizendo assim, você pega, por exemplo, algumas ervas são medicinais e por não ter efeitos alucinógenos, a consumir, se são efeitos bons ou não, mas, por exemplo, eu vou dar um exemplo bobo aqui. Você está com um problema ruim, vai tomar chá de quebra-pedra. Beleza, vai lá, compra no mercado, ou pega no muro, chazinho de quebra-pedra, tudo mais tal. Mas eu nunca vi nenhum médico receitar. Uhum. Você está com uma inflamação na boca, faz um chá de batata, de folha de batata que desenche, que não sei o que. Mas eu nunca vi nenhum médico receitar isso. Eu como cidadão da área de exatas, eu não tenho nem como analisar se isso é verdade. Eu acho que requer muito mais estudos para isso ser adotado como um remédio, tá? Porque, sei lá, se eu sou médico, eu sei que o negócio funciona. Mas o que ela está comentando realmente existe, agora, né? Já existe. Então, mundial. Mas agora de qualquer forma, como esse remédio não é fabricado no Brasil, por quê? Porque não pode ter plantação de maconha no Brasil, isso vai ser importado. De repente, um outro remédio, tá, que tem o mesmo efeito, fabricado aqui, possa ser. Como você disse, precisamos estudar, tá? Mas precisamos estudar muito. Mas a princípio eu vejo com bons olhos, é mais um a ser agregado para ser liberado. Se é uma demanda necessária, tá? Os custos, se eu faço o custo para aspirina, eu faço porque for necessário, eu tenho que ficar preocupado com isso. Então, eu acredito que vejo com bons olhos, desde que seja trabalhado e observado com toda atenção, ok? Vamos falar agora do projeto também da vereadora Thalita, né, que dispõe sobre a criação de salas de apoio e incentivo à amamentação no município de Taubaté. É o projeto de lei ordinária número 168/25. Então, né, é aquela história, quando a gente começa a querer fazer muita coisa, querer aumentar muita coisa, eu não sei se acaba ajudando ou atrapalhando, né? Antigamente não tinha problema, antigamente... minha mãe, minha esposa, quando tivemos as crianças, a hora que precisava de amamentação não tinha esse tipo de problema. Tinha, né? A famosa fraldinha. A famosa fraldinha, quer dizer, não tem problema, era respeitado, era tudo bem. Eu acredito assim, quando você começa a criar muitas condições, muito isso, muito aquilo, eu não sei até que ponto tem essa valorização. Mas se é importante, se tem pessoas reclamando, se tem pessoas que se sentem desconfortáveis, se já foi atacado, se tem, sei lá, eu tenho que analisar melhor, não é só porque eu tive uma ideia, vamos botar uma sala para isso, é viável? Entende? É custo. Então, tem que lembrar que é custo, e mais uma vez, aquilo que nós falamos, tudo que é custo vai sair do bolso de alguém, e é do nosso bolso. Então, o vereador, muitas vezes, antes de colocar uma lei, ele precisa repensar se vale a pena efetivamente, se o judiciário, se o executivo tem essa verba, né? Nós estamos numa situação crítica, cadavérica na cidade, sem grana para nada, e ainda ficamos querendo implantar tudo isso. Essa história de apoio e incentivo acaba sempre sobrando para o executivo, é complicado. E com isso aí só por os impostos, né? E nunca vai ser o suficiente, nunca vai ser o suficiente. Guarda. Então, é justamente isso que você falou, tá? Se você obriga um shopping, uma loja de grande porte a colocar uma sala para alimentação, primeiro, o que vai ter nessa sala? A incentivo vai ter o quê? Cartazes? Vai ter cadeiras? O que vai ter nessa sala?
Segundo, o próprio comércio acho que se autorregula. Você pega, por exemplo, hoje os grandes supermercados, os grandes shoppings, tem sala, por exemplo, para troca de fralda. Até porque não dá para trocar Sim. a fralda em cima da mesa da praça de alimentação. Tá? Agora, a amamentação, a gente que tem uma certa idade já viu muito disso, é a famosa fraldinha. Você entra numa cadeira, põe o filho, põe o Tem seio pra uma outra fora. coisa também que eu acho que eu não sei se a população está perdendo isso, sei lá o que E o Estado também tem uma mania de querer ditar regras, ditar normas. Mas eu tenho um outro ponto que eu acho interessante assim, cara, quando eu vejo uma mãe com um filho amamentando, né? Quando eu vejo uma criança com o pai, quando eu vejo um casal, cara, mas eu me sinto tão bem, eu me sinto tão confortado, tá? Que eu não sei por que a gente quer segregar, quer separar essas coisas, entende? Eu não vejo por esse lado. Pelo contrário, a gente tem que mostrar que isso é a coisa mais natural do mundo, é maravilhoso, é uma mãe amamentando seu filho. Puxa, por que nós temos que separar isso da população? Será que a população não consegue visualizar isso como sendo uma coisa bela? Né? Essa é que é a minha questão. Eu vejo belo numa mãe amamentando seu filho. E eu tenho todo o respeito, todo o carinho. E quando você fala em ver uma coisa bela, não é expor o seio da mãe. Não, pelo amor de Deus, não é nada disso. Agora não, daqui a pouco ela vai querer, não, isso tá até mesmo, tá com o filho amamentando, coloca uma fraldinha sem problema. Sim, mas você está tendo contato com uma geração, são duas gerações, é uma coisa fantástica. É filho e mãe. Agora, se a preocupação dela é isso, de repente ela vai proibir meninas aí que a gente vê de montão, com isso transparente, não proíbe, né? Essas micro saias e tudo mais e tal. É. Então eu acho assim, acho que o Estado tem certas coisas que é melhor se isentar. Se isenta. Deixa a sociedade se regular, deixa as empresas. Mas vamos para o próximo. Agora estaremos comentando sobre o projeto de lei ordinária número 167, tá, que foi enviado pelo Executivo, o prefeito municipal. Né? Ele é uma mensagem que altera a lei municipal, dispondo sobre o auxílio alimentação dos servidores públicos municipais ativos da administração direta e da outras providências. Fale. Eu acho que não tem muito o que comentar. Só chamar atenção para uma coisa. Esse projeto de lei ele tem duas características que me chamam muito a atenção. Primeira característica. Hoje, quem tem direito a isso, se não me engano, é até quem ganha um determinado valor. E com esse projeto vai aumentar para qualquer funcionário. Tá? Isso eu acho legal porque... Direito de todos. Né? Direito. Segunda coisa, que parece que ele está querendo substituir o famoso vale-refeição por um depósito na conta do próprio e ele gaste isso como ele quiser. Tá? Isso, aparentemente, é uma facilidade para o funcionário e é uma economia para o município, porque quando ele contrata uma empresa para distribuir esse valor, a empresa obviamente vai cobrar alguma coisa. Se eu estou fazendo direto ao funcionário, eu não tenho que pagar essa empresa. Tá? Existe uma questão legal aí que antigamente não se podia fazer isso, porque poderia ser interpretado como... mas basta a Câmara botar uma lei que impede isso aí, não vai ser acrescentado no salário. Eu acho que é esse mesmo e não tem muito como... Eu acho que o único cuidado que tem que tomar é exatamente isso, para não vir a ser... A parte legal disso. A parte legal para que não venha a ser acrescido ao salário. Exatamente. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Vamos falar agora do projeto de lei ordinária também do prefeito municipal 166, que dispôs sobre a instituição de programas de incentivo de Taubaté, o PIT, e da outras providências. Esse programa, o PIT, ele tem a intenção de trazer, facilitar, né, a vinda de empresas para o município, né? E existia, se eu muito não me engano, eu estive lendo recentemente, né, um problema com relação às questões de impostos, uma série de coisas aí que tinha, que não foi aprovada da forma como estava escrita a lei. Então eu acho que isso aí agora veio corrigir isso, até para facilitar, para que as empresas realmente possam vir a se instalar em Taubaté com isenções fiscais necessárias e que a cidade possa colocar e tenha uma contrapartida a ela, né?
Eu mesmo, alguns anos atrás, eu tive a oportunidade de participar de uma estruturação de uma empresa aqui, que era exatamente isso. Naquela época, eu não sei como é que é hoje, né? Ela tinha que prever um investimento a ser feito num período de 10 anos, né? E era acompanhado, e se não fizesse, havia a retrocessão desse terreno para a empresa, né? E eu acho isso válido, eu acho perfeito, e sem dúvida alguma, Taubaté realmente está precisando de empresas, né? Diga-se de passagem. Eduardo. Não, eu concordo com você. A única coisa que eu penso é o seguinte: você pegar uma empresa, tá, e dar incentivos fiscais, pô, legal, é a empresa que acaba movendo a máquina municipal. Uhum. Não, mas eu não vou ter arrecadação com ela. Não, mas a população vai. Com certeza. Tá? Então a população vai usufruir disso de uma forma indireta. Se o cara está numa empresa, ele vai ter o seu salário, ele vai gastar e tudo mais. Então eu sou plenamente a favor. O que eu acho que tem que ser estudado, tá, é, por exemplo, você trazer uma empresa de tecnologia que vai ter 5 funcionários. Uhum. Tá? Aí você dá um pulo num terreno alto, custa uma grana e vai trazer 5. Aí realmente é... Entendeu? Agora não, vou trazer um magazine, vou trazer uma pequena fábrica, vou trazer uma coisa que vai gerar um número mínimo de empregos. Tá? Pô, dê isenção. Outra coisa que tem que tomar cuidado. É um dinheiro que já não tem. Outra coisa que tem que tomar cuidado, eu não criar um elefante branco que nem um LG, que vem aqui, pega os impostos, mas depois sai fora e fica parado ali. Pelo que eu saiba, o terreno é dela, agora a empresa é dela, né? A cidade não tem mais nenhum usufruto sobre isso, e na realidade perdemos. Mas aconteceu, eu não posso afirmar com toda certeza porque eu não coisa, mas o shopping, quando se instalou aqui em Taubaté, e isso já vai para quase 40 anos, tá? Existia uma faixa entre aquela avenida nova que abriu e o shopping, que era uma faixa de expansão. Tá? Passado alguns anos, o shopping simplesmente vendeu aquilo, que já tinha passado o termo da lei e tudo mais e tal. Quer dizer, o município não teve lucro nenhum com isso. Tá? Quem teve o ganho foi o shopping. Tudo isso aí são coisas que tem que ser muito bem pensadas. Mas a princípio, assim, no grosso modo, a gente tem que estudar essas variáveis, a gente, entre aspas, os vereadores, tá? Tem que estudar essas variáveis, mas vale a pena sim, eu acho que tem que ter todo o incentivo sim. Vai gerar emprego? Putz, que ótimo! Quanto mais emprego gerar, mais dinheiro circula pela cidade, mais... E mais importante do que isso, né? Eu vejo, né, nossas câmaras e nosso executivo, né, muito passivo, ele é muito reativo, né? Eu acho que nós deveríamos ter, né, uma Câmara mais ativa nas questões, agressiva nas questões de busca de empresas para trazer para Taubaté, né? Então, se vocês querem ir para Brasília para discutir projeto para trazer dinheiro, em vez de fazer isso, vai viajar para ir até uma empresa lá no sul, lá no norte, onde esteja, para se instalar aqui. Isso é a diferença. Eu acho, a gente está notando aqui, nós estivemos até comentando isso, que tem alguns vereadores, por exemplo, vê alguma obra da prefeitura e questiona o prefeito, aí a obra 2 semanas depois sai. Nós comentamos outro dia desse aqui sobre a obra ali da Vila Marrocos, por causa de iluminação e tudo mais. Essa semana o prefeito liberou. E eu tenho certeza que não foi por causa daquele projeto. Não, já estava na pauta. Tenho certeza. Mas a impressão que passa é o quê? Que o vereador... Então, mas o vereador já devia aproveitar e ficar, em vez de procurar coisas que estão para ser feitas, começar a procurar empresas que possam vir. Vira para cá, sem dúvida, viabilizar a estrutura. Dá a mãozinha, eu usei esse mesmo termo no vídeo passado, dá a mãozinha pro executivo e vamos junto. Com tentar. Certeza. Essa lei é fundamental, é o ponto de partida. Olha, você vai para a minha cidade, aqui nós temos uma estrutura de universidades, nós temos uma estrutura de Senai, nós temos uma estrutura de tudo mais, você vai para a minha cidade, nós vamos te dar incentivo fiscal, nós vamos tudo mais e tal, desde que você gere X empregos. Você quer ver uma coisa interessante? Que não é coisa complicada não, porque... Você quer ver uma coisa interessante que eu vejo assim? Aqui a região do Vale, ela tem uma característica muito interessante. Só concluir aqui, e outra coisa, é uma arrecadação que não existe, então eu não vou perder nada. Sim, mas vai deixar de ganhar, não. Vou deixar de ganhar se ela vir. Se ela não vier, eu não tenho isso. Tá? Mas uma coisa que eu acho interessante é assim, o Vale do Paraíba, alguns anos atrás, eu trabalhava no Senai, eu era responsável pelo estudo de cachaças no Vale, que a gente montava treinamentos para operadores de indústria de cachaça. De alambiques.
Exato, vamos falar mais bonito, de alambiques, né? De alambiques, tá? E eu descobri naquela época, isso aí já tem mais ou menos 20 anos, que o Vale do Paraíba é rico em alambiques, né? Nós tínhamos na época mais de 160 alambiques, né? Isso quer dizer o quê? Que nós temos plantação de cana para suprir isso, e não é pouca. Caçapava é um polo de produção de cana, por incrível que pareça, é enorme, tá? E eu não vejo, a não ser a produção de cachaça, de rapadura, o que for lá, como é que é o nome daquela outra que tem taxada, que tem farinha no meio, quer dizer, é excelente, não tem problema. Mas eu vejo... Taiada. Mas eu vejo com bons olhos a implantação de uma usina de açúcar e álcool aqui na região. Porque nós temos demanda suficiente, nós temos produção de cana-de-açúcar, né? Então eu acho que existe essa possibilidade, e aqui próximo, né? Então eu faço uma proposta para os vereadores, né? Que tal começar a procurar algumas empresas, né? Na área de produção de açúcar e álcool, né? Para trazer aqui para Taubaté, né? Margem porque precisa de água, né? Óbvio, né? Margem do Paraíba, sem problema algum. Paraíba, Una. Exato, no Una não vai aguentar, a necessidade de água é bem maior, né? Precisaria ser do Paraíba, sem problema, não é lá do Pinheirinho, para aquela região adquirindo, está perfeito, sem crise. E com isso, o que você faz? Implementa uma nova capacidade. Nós temos áreas aí que estão quase que devolutas na área de plantio, não tem nada, fica se criando vaca, criando boi, entende? É uma área enorme com... Mas isso que você está dando é um exemplo. Exato, das inúmeras mas possibilidades. É uma possibilidade que eu vejo com bons olhos. A Câmara podia fazer um acordo ali, são 16 vereadores, 19 vereadores. Qual é a união? 19 vereadores, cada dois pega uma área e vamos começar a trabalhar nisso. Porque isso aí é o que eles precisam de área, já têm, né? Todos os cuidados. Ah, não, mas aqui pode poluir o rio. Vai poluir o rio como? Se você fizer um sistema de análise, um sistema de controle de poluição, sai perfeito, sem problema algum. Agora vamos começar a ficar pensando, não, mas é que o meio ambiente... Poxa, e aí a cidade vai ficando acéfala a respeito dos seus trabalhos, dos seus empresas que podem ser montados aqui. Nós temos que ser plurais nisso aqui. Se a gente ficar dependendo, a gente antigamente só dependia de carro. Aí a Ford foi embora, 50% da mundial foi embora. Mas se a gente deixar a ideologia de lado, tá? Nós temos 19 vereadores. Sim. Se a gente formar uns 4 grupos, 5 grupos, onde os vereadores, você vai trabalhar a área de tecnologia, você vai trabalhar a área industrial, você vai trabalhar a sua área. Vai trazer coisa boa para a cidade. Eles vão manter o foco, vão ajudar muito a prefeitura e o cidadão. Com certeza, não tem a menor dúvida disso. Vai assim, descer do ego, descer do sol, esquecer as questões ideológicas e trabalhar em prol do cidadão. Mas vamos para frente. Vamos falar agora do projeto 161/25 do vereador Bonerge. Ele inclui no calendário oficial de datas e eventos do município de Taubaté a comemoração do Dia das Mães e do Dia dos Pais. Eduardo, fale. Não, esse eu só acho o seguinte, Dia das Mães e dos Pais, infelizmente é uma data comercial, infelizmente do ponto de vista afetivo, é uma data comercial. Sim. Tá? Tinha uma propaganda até, o Dia dos Pais é que ajuda, não sei o que, e o comércio vender gravata, tal. Tinha uma propaganda antes que falava isso. É uma data comercial, tá? E colocar isso no calendário, as escolas de uma forma em geral já fazem isso, tá? Eu acho desnecessário estar gastando tempo da Câmara à toa. Tá? Não vejo, mas que vantagem que vai ter? Vai ter uma maior afetividade. Não vai. Tá? São datas comerciais que o comércio já explora muito bem, você vai chegando por volta do mês antes, já começa a propaganda na internet, na televisão, tudo mais tal. Então assim, diferente do Natal, que é uma data comercial, mas também é uma data espiritual, tá? Que para algumas religiões é o Cristo que vem ali e tudo mais tal. O Dia das Mães e o Dia dos Pais é uma data simplesmente coisa. E se você faz isso, não, então tá bom. Agora em junho, se não me engano, tem o Dia dos Avós, então vamos agora incorporar o Dia dos Avós. Não sei, então fica um negócio meio, o Dia das Crianças, 12 de outubro. Então assim, esquece isso, cara, isso não soma nada. Eu já tenho um ponto de vista um pouquinho diferente. Eu acho válido, né? Eu gosto muito do Natal, eu gosto quando a prefeitura vai ali na Praça Dom Epaminondas, né? E põe lá a casinha, põe as crianças botar
tirar fotografia com o Papai Noel, eu gosto. Nesse aspecto, eu sou mais emotivo, né? E eu acho que se a prefeitura abraçar essa ideia, né, é realmente fomentar um pouco essas questões, né, de trazer ali na praça, seja na Santa Terezinha, do Epaminondas, onde que for, né, trazer realmente a família, né, mas fazer alguma coisa diferente, não é só simplesmente fazer exposição, né, mas eu vejo montar alguma situação onde a gente consiga resgatar realmente essas questões de família. Porque eu sou saudosista e eu estou sentindo, né, que nós estamos perdendo as questões de família. Né? Eu vejo a família dia após dia sendo degradada, inclusive até nas próprias escolas. Muitas escolas hoje em dia, né, que eu sou contra, óbvio, elas não estão mais utilizando o Dia dos Pais e Dia das Mães, agora é Dia da Família, né? Por questões ideológicas que não vêm ao caso aqui, não vou entrar no mérito da questão, mas eu sou contra, né? Porque eu acho que a família, ela a família, ela é o berço de tudo e ela é a pedra fundamental de uma sociedade. Se você não tem família, a sociedade está simplesmente sem base, e é o que está acontecendo no meu ponto de vista. Concordo, gosto, e eu acho que poderia se pensar em uma coisa bem bacana para os papais e para as mamães, tá certo? Bom, vereador, agora vamos tocar isso aí para frente de uma forma bem criativa, tá bom? Ou não. Vamos falar também agora do projeto do vereador Neneca Luiz Henrique, né, que fala sobre um projeto de lei ordinária 159, que institui a meia entrada para professores dos ensinos fundamental, médio, técnico em qualquer evento cultural exibido nas salas e casas de espetáculo, inclusive museu, exposições e show do âmbito municipal e da outras providências. Bem, eu sou favorável num ponto, mas não no outro. Eu acho assim, se é professor, tem a ver com educação. Tá? Então, tudo que envolve educação, tá? E o professor tem o seu quinhão de responsabilidade sobre isso, né? Então, em museu, né? em algum tipo de exposição relativo à educação, né? Nas questões de eventos culturais, né, da cidade, perfeito, eu sou favorável. Agora, vai vir aí o show dos Beatles, do Queen, vai vir o show do Titãs, nada a ver, isso aí não tem nada a ver com ensino, com cultura, entre aspas, né, para trazer uma qualidade maior para as funções que o cargo do professor exige. Então, nesse caso, eu sou contra, né? Só para entrar em show, ele vai lá e para museu, eu vou pensar se eu vou. Não, você tem que ir no museu, aí você tem meia entrada, beleza. Agora, nos shows que você quer ir porque é do seu herói, porque é do seu conjunto, etc e tal, aí você paga esse custo porque nada mais certo do que isso, tá? Então, eu tenho essa particularidade. Concordo, desde que seja para a utilização e crescimento cultural do professor, para a sua função, né, para o seu cargo, tá? Mas sou contra que seja aberto a geral para qualquer espetáculo, né? Casas de espetáculo. Não, casa de espetáculo, o que vai estar lá? Ah, não, é uma casa de espetáculo que está tendo lá peças culturais voltadas para... Ok, perfeito, até tudo bem. Agora vai ter um show de rock, um show de funk. Não, sou contra. Um MPB, nada contra MPB, né? Mas, então, eu tenho essa minha reticência. Sou favorável para coisa relacionada ao ensino, sou contra para as questões não relacionadas com o ensino. Eduardo. Eu acho que cultura no Brasil se confunde muito com diversão. Sim, essa é a questão. Tá? Então, assim, isso pode, inclusive, inibir ações culturais. Uhum. Existem alguns museus itinerantes, algumas exposições itinerantes que sobrevivem de bilheteria. Uhum. Tá? Se eu estou dando incentivo financeiro, e é um incentivo financeiro para o consumidor, o cara, ou ele vai subir o preço dele e se torna inacessível à grande maioria, ou ele simplesmente não vem, vai na cidade do lado. Uhum. Tá?
Então, eu a princípio, eu acho assim, temos que parar de pensar em benefícios de uma forma geral, tá? Cai no que você falou, inclusive, é a cultura com diversão, o cara vai num show de stand-up que o cara só fala palavrão, tudo mais e tal. Quem quer ir, vai, paga seu ingresso sem problema nenhum. Agora, de uma certa forma, a lei vai subsidiar metade disso, porque ela acaba subsidiando, não de forma direta, mas de forma indireta. Se o artista que vem aqui cobrou X reais, opa, mas agora tem que cobrar X e mais um terço, porque só tem... Tá? Até nas partes culturais interessantes, por exemplo, o cara tem um museu de história natural, tá? Um professor de matemática, tá? Quer ir, gosta, pô, beleza, vai lá e paga seu ingresso, é para isso que a gente trabalha. Tá? Agora, se o professor não está sendo bem remunerado, aí é outra história, aí a gente vai conversar, pensar de uma outra forma. Tá? Mas eu, a princípio, eu sou contra isso. Tá? Ok, e com isso terminamos mais um programa Olhar de Cidadão. Se você gostou, lembre-se, fazer o seu comentário, dar o seu like e principalmente divulgar, né? Divulgar esse nosso programa faz com que as pessoas passem a ter um contato maior com aquilo que a gente tem no nosso dia a dia na Câmara. Isso eu acho fundamental, né? Você lembre-se que poderá acessar, né, todos esses projetos e outros ainda que nós não falamos por aqui, né, através do portal da Câmara, que você vai encontrar descrito aqui no nosso canal, tá? Lembrando que esse programa tem o apoio institucional de EVOS, consultoria e treinamentos, telefone 3622-4488 e 1299735-2663. Se você quiser um treinamento, uma formação na área de liderança, na área de coaching, né? Entre em contato conosco, tenho um imenso prazer em trabalhar com você, ok? Também Smart Gefone, reparo de celulares, Rua Doutor Silva Barros 316, no centro, ali próximo da Caixa Econômica. Fale com o Fernando, vai ser muito bem atendido. E também de Eduardo Luiz da Fonseca Júnior. Exato. Arquiteto, legalização, aprovação de projeto, interiores, exteriores, de comércio, de residência, tá? Você consegue pelo Instagram, manda um direct para ele lá, Eduardo Fonseca Júnior Arquitetura. Isso. Vai ser muito bem trabalhado para você, a sua construção. Ficamos por aqui, até o nosso próximo encontro. Uma boa noite para você.